Fala galera, chega mais, vamos aqui para mais um vídeo, já se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like, porque a gente vai trazer um pouco aqui da mídia palmeirense, que vai falar galera, sobre mais aí a novela Paquetá tá muito próximo, né, já tá acertado com o Flamengo, tá detalhes de ser aí anunciado no Flamengo, e também galera, vamos ver a mídia palmeirense debochando do Gerson e do atleta Marcão, né, que pode ser não, foi processado pelo Flamengo, a pagar milhões aí, né? Mais de 40 milhões de reais ao Flamengo. Então pode estar se dando mal, né? O Gerson e o seu pai, né? O seu empresário. Vamos ver tudo sobre essa questão. E a mídia palmeirense também falando sobre esse assunto. Vamos ver o que é que eles acham, né, de tudo isso. Créditos na descrição e vamos para o vídeo. Vamos ver. Pelas últimas notícias que eu tô lendo aqui no hoje.com, o Paquetá tá pertinho de chegar ao Flamengo, apenas por detalhe. O valor da negociação já está acertado entre Flamengo e Wolverhampton, fora que já tinha tudo acertado com o Paquetá, né? A negociação pode ficar em torno de 35 milhões de euros, com mais 5 milhões de bônus, seriam aí 40 milhões de euros. O único empecilho é quando que ele vai ser liberado. Que ele vai vir para o Flamengo, isso já está certo, tá? Isso já está certo, então já pode comemorar isso aí. Agora, o problema é que o Flamengo quer o Paquetá agora e o time dele, o West Ham, está segurando porque está lá na zona de rebaixamento, a 7 pontos do último colocado depois da zona do rebaixamento. E aí tem a esperança ainda de se recuperar e fugir aí do rebaixamento da Premier League. E o Paquetá é peça importante nisso. Mas o Flamengo vai ter uma reunião nessa sexta-feira com a galera do West Ham para definir isso, tá? Então, Flamengo pertinho de trazer o Paquetá, cara. Vai ser a maior contratação do futebol brasileiro, né? Superando aí a última do Gerson, feita pelo Cruzeiro. Então, a galera tá em polvorosa, hein? Vamos ter Paquetá no Campeonato Brasileiro, seja mais para frente ou agora, né? Vamos torcer para que ele venha para agora aí, para dar alegria pro nosso futebol, né? Para ficar mais dinâmico o negócio, né, cara? Mais nome bom, né? Nome de jogador de primeira linha aí no futebol brasileiro. É isso que é importante. Aí vai forçar também os outros a correr atrás, né? Vamos atrás, Palmeiras, vamos atrás, né? O Palmeiras, por exemplo, tá aí perto de contratar o John Arias. Já tem tudo definido com o John Arias, questão salarial, tempo de contrato. Segundo o portal do palmeirense.com.br, a única coisa que tá segurando aí é que tem aquele negócio, né? O time dele, que é o Wolverhampton, também quer segurar, pelo motivo parecido do Paquetá lá no West Ham. E outra que tem uma cláusula do Fluminense no contrato que qualquer valor igual, o Fluminense tem preferência. Então o Palmeiras vai ter que fazer um tipo de um leilão aí, né? Vai perder pro Fluminense, velho? Não vai. Se o Fluminense, se tá lá 18 milhões, põe 19 na mesa. O Fluminense vai botar os 19 na mesa? Vamos ver até onde o Fluminense vai. Entendeu? A não ser se eles ficam fazendo essa jogadinha aí pra ferrar com o Palmeiras, né? Vai subindo, né? Ou o Palmeiras pega e de hora que vê que tá um valor alto, sai da jogada e quero ver se o Fluminense leva mesmo. Eu duvido, cara, duvido. Mas tá por isso. Então o Palmeiras, perto do John Arias. Cara, seria maravilhoso pro futebol brasileiro. Não só como palmeirense aqui. Eu ia gostar muito do John Arias, até do Thiago Almada, que teve a proposta recusada aí. Que o Palmeiras fez a proposta de recusar. Provavelmente deve estar estudando outro tipo de proposta. Seria ótimo pro futebol brasileiro, cara. Meu Deus, ia ser bom demais. Imagina. Louco, velho. É um sonho. Vamos que vamos. Vamos torcer aí pros dois, tá? Bom, quem não se lembra da negociação do Gerson para sair do Flamengo lá com o Zenit? Lembra? O Zenit veio, pagou uma multa que estava diminuída aí em contrato, todo mundo achou estranho, porra, mas por que fizeram isso, né? Pô, colocaram uma multa baixa pro cara vir aqui e rapar, levou à vista, tinha essa conversa, mas tinha também uma cláusula que eu já tinha até esquecido, eu já não lembrava mais, acho que até o Flamengo tinha esquecido, hein? Ou estava esperando a hora certa para usar. Tinha uma cláusula que todo o direito de imagem do Gerson, que ele receberia no contrato que ele tinha renovado com o Flamengo, ele teria que pagar para o Flamengo caso tivesse uma rescisão unilateral, como é que foi
feita entre o Gerson e o Flamengo para ele ir para o Zenit. O Zenit pagou a multa dele, mas o direito de imagem deveriam ser pagos também. O Flamengo até então estava quieto. Aí eu fiquei pensando, mas por que será que o Flamengo ficou quieto, né? E é só agora resolveu ativar essa cláusula. Será que foi pelas provocações que teve aí o pai do Gerson ao BAP, o presidente do Flamengo, né? As declarações que o Gerson deu sobre a família dele, né? Que tinha aquela pressão da torcida, tal. Eu não sei, eu imagino que tenha incentivado ao Flamengo. Ah, é? Então tá bom, então vamos cobrar a multa que a gente tava quietinho aí. E tá na justiça, então. É um caso novo, recém aconteceu. Vamos ter mais notícias sobre isso ainda. Mas o fato é que o Flamengo está processando o Gerson e o FGM Sports, que é a empresa do pai do Gerson, pelo direito de imagem. É 42,7 milhões de reais. Não é pouca coisa não, é bastante dinheiro. Vamos ver como é que vai ser, né? É que assim, o Gerson tem grana para se defender, né? É óbvio, né? Ele sabia que ele ia ser cobrado, ou ele achava que não ia ser cobrado. Mas as coisas mudam muito rápido no mundo, não só no futebol, mas na vida, né? Sempre assim. Então, vamos ver que fim que vai dar isso aí. Sei que o Gerson não vai ficar barato, né? A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN, foi confirmada pelo GE. O processo foi ajuizado nesta quarta-feira, lá no Rio de Janeiro, e é segredo de justiça. Então, a gente vai ficar sabendo só no final, se é segredo de justiça. Vamos aguardar. Mas coloca no comentário. O atleta Marcão está prestes a receber uma intimação judicial. Isso porque o Flamengo entra na justiça cobrando o atleta Marcão, né? Cobrando o atleta Marcão. Vamos falar as coisas certas aqui, tá? Na matéria do GE aqui, Flamengo entra na justiça contra Gerson do Cruzeiro, com cobrança de 42,7 milhões de reais. É grana, hein? É grana. O Flamengo entrou na justiça cobrando 42,7 milhões de reais de Gerson, atualmente no Cruzeiro, e da FGM Sports, empresa de Marcão, pai e empresário do jogador. O valor é referente ao direito de imagem que o Meia receberia em seu último contrato no clube rubro-negro antes de se transferir para o Zenit, em julho de 2025. O processo é uma ameaça antiga do Flamengo que surgiu na época em que o Zenit estudava pagar a multa rescisória de Gerson. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra fez chegar aos russos a informação da existência de uma cláusula sobre direito de imagem por rompimento de contrato. Na renovação entre Flamengo e Gerson, assinada em abril de 2025 e com duração de 5 anos, havia uma cláusula que previa uma multa indenizatória para o clube em caso de rescisão unilateral do contrato de trabalho. O Zenit contratou o jogador 3 meses depois e por isso o valor cobrado pela diretoria rubro-negra é praticamente o total do que o atleta receberia no vínculo. Quando informou a saída do meio-campista, o Flamengo citou pedido de demissão e rescisão unilateral apresentada pelo jogador. Isso já era um indício da possibilidade de processo. Gerson ficou apenas um semestre na Rússia e foi comprado pelo Cruzeiro por 27 milhões de euros, tornando-se a contratação mais cara do futebol brasileiro. Como o processo é recente, o Meia e seu pai ainda não foram notificados. Procurados pelo GE, eles não vão se manifestar. Então, logo, logo, o atleta Marcão vai estar recebendo aí uma intimação do Flamengo. Mandaram aqui para falar sobre os problemas que está acontecendo em volta de uma das patrocinadoras do Palmeiras, a Fictor. A gente tem novidade aí lá do Lucas Paquetá, né? Que pode ser a próxima maior contratação do futebol brasileiro. Isso porque nas últimas atualizações aí que tivemos ontem no fim da tarde pela noite, teve a informação de que o West Ham topou abaixar os valores da negociação do Lucas Paquetá, entregar ali por volta de 40 milhões de euros. O Paquetá, ele tá forçando, né, uma saída, ele quer sair da equipe, só que a equipe do West Ham quer que ele permaneça até o fim da temporada, para a equipe tentar se manter na primeira divisão do campeonato inglês.
E o atleta e o Flamengo querem a saída em imediato. E o West Ham quer abaixar a pedida dele se o Flamengo topar emprestar o jogador até o final da temporada inglesa. Aí eu vi muita gente falando assim, então já que é pra ele ficar lá como um empréstimo, negocia só no final da temporada, porque aí talvez vai pegar o jogador num valor mais barato, porque a equipe talvez tenha caído pra segunda divisão. Sim e não. Por que sim e não? Porque se o Flamengo deixa a negociação rodar e só ir pro final da temporada, não, então tá bom, então no final da temporada a gente volta a conversar. Pode comprar o jogador por um valor bem mais barato? Pode. O Andrés Pereira, por exemplo, o Fulham queria 20 milhões, não aceitou. O Palmeiras não quis negociar. 6 meses depois o Palmeiras comprou por 10. Olha a diferença. Então pode acontecer isso? Pode. Só que se ele tiver uma proposta de uma outra equipe, se chega no meio do ano, um Real Madrid da vida chega com uma proposta pro cara, ele pode mudar de ideia. Por mais que ele esteja certo de que, quero jogar no Flamengo. Mano, tu tem que aproveitar o negócio agora. Você tem que aproveitar agora, unir o desejo do jogador com essa janela de oportunidade. Porque depois, o jogador, ele pode mudar de ideia. Não, queria ir pro Brasil, muito. Só que aí os caras escolheram esperar. Então agora recebeu uma proposta do Real Madrid na mesa. Não, Real Madrid, Manchester City. Pode acontecer. O Guardiola já quis ele antes. Pode querer de novo. Então, eu acredito que é o seguinte. O melhor pro Flamengo é desenhar a contratação agora. O Flamengo quer isso agora. O Lucas Paquetá também quer agora. E haverá uma reunião hoje, na sexta-feira, talvez até o momento que o vídeo foi no ar, essa reunião já até aconteceu, que pode definir. Então hoje, o Flamengo pode concluir o que será a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Pode ser. Pois é, galera. Então esse foi o vídeo aí, essa situação, né? O Gerson, ele cometeu um erro, né, galera? Cometeu um erro. Pra mim, foi muita burrice, né, o que ele fez. Estava no Flamengo, tinha tudo de positivo pra ele, né? Era líder, era capitão. Ele recebia um bom salário, né? Tinha sido renovado, inclusive. E pelo seu empresário, pelo seu pai que ficava ali enchendo o saco, ele acabou saindo, né? E aí o Flamengo não ia se opor também, porque foi a multa, né? Pagou a multa, quer sair, sai, né? Mas aí o Flamengo também não pode fechar os olhos, né? Para o que foi contratado, né? Para o que foi colocado em contrato. Então o Gerson, ele tá devendo dinheiro ao Flamengo agora, né? E segundo informações, ultrapassa 40 milhões de reais. É muito dinheiro, é muita coisa. Então, o Flamengo tá certo, cara, tá certo. Quem acha que o Flamengo tá errado aí, essa pessoa tem que rever, né, o seu pensamento aí. Porque o Flamengo tá muito certo. E se fosse o jogador também, se fosse o contrário, você acha que o Gerson não ia processar o Flamengo? Ou qual time que fosse, ia processar, né? Então, se tá devendo dinheiro e muito dinheiro, podia ser 1 milhão, podia ser, sei lá, 100 mil reais. O Flamengo tinha que correr atrás porque é dinheiro do clube, né? Patrimônio do clube. Não pode se desfazer, ainda mais para um jogador que não se mostrou grato, infelizmente. Se ele foi pela cabeça do pai ou não, isso aí foi decisão dele, mas ele foi ingrato com o Flamengo, né? E da forma que ele falou ao ser apresentado pelo Cruzeiro, o próprio Vene Casagrande falou isso. Deu a entender que ele estava passando fome no Flamengo, que não era verdade, né? Ele tinha um status de ídolo no Flamengo, né? Ele tinha muita moral no Flamengo, né? O seu contrato estava renovado, ele estava recebendo mais. Então ele saiu porque ele quis ganhar ainda mais do que ele já tinha. Recebia milhões e queria receber mais ainda, né? Só que, né, nem sempre o dinheiro acaba se sobressaindo com a felicidade, né? O dinheiro, muitas vezes, ou mais dinheiro, não traz felicidade para um jogador. Então por isso que ele voltou para cá, para o Brasil, né? Possivelmente para ganhar menos no Cruzeiro, mas para se sentir feliz, né? Tentou o Flamengo fechou as portas, também não quis porque já tem um time bem montado. O Flamengo não ia pagar 30 milhões para um jogador que foi para lá por 25, né? E caiu de rendimento, né? Estava parado, jogava pouquíssimas vezes. O Flamengo, pela gestão que tem, não ia fazer isso. Então por isso que aconteceu essa situação envolvendo o Gerson, decisão dele. Agora o Flamengo já processou e possivelmente deve ganhar, né? Porque está em contrato e o Gerson vai ser obrigado a pagar esse valor para o Flamengo.
Mas é isso aí. Esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês. Tamo junto e até o próximo.